Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa quinta-feira. Um ótimo dia para todo mundo. Galera, Fluminense agora já de olho no próximo jogo, né? Depois de conseguir uma vitória que deu um certo respiro, um certo alívio na Copa do Brasil, está de olho num desafio duríssimo nesse sábado contra o Atlético Mineiro. O técnico Fernando Diniz já falou sobre isso. O time treina essa tarde em Cariacica. Vou trazer aqui detalhes. E o Diniz já falou sobre o desafio que é pegar o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Né? Será que ele mexe no time? Será que tem alterações a fazer? Pode manter alguns dos reservas que ficaram em campo? Vamos falar sobre isso. E o Fluminense já está dando spoiler, né? Parece que sutilmente está preparando o anúncio sobre a volta de Thiago Silva. Vem comigo. Tapete vermelho para você, seja muito bem-vindo, mas faz o protocolo do canal, protocolo aqui do canal Ilan FC, é like e também, claro, inscrição, é tudo de graça, é só clicar nos botõezinhos aí embaixo e você com isso me dá uma grande força aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? Olha, Fluminense venceu, né? Venceu, a gente não pode considerar nada brilhante, não foi uma apresentação espetacular, mas fez um jogo um pouco melhor, mesmo considerando que o adversário é um adversário, obviamente, mais frágil do que aqueles que o Fluminense enfrenta no Brasileirão e na Libertadores. O Sampaio Corrêa está na terceira divisão, o jogo foi 2-0, mas o Fluminense pegou adversários fracos também no começo da temporada, do Campeonato Carioca, e não jogava muitas vezes a bola que jogou ontem. Produziu bastante, finalizou bastante, dá para enxergar progresso, e com um time misto, né? Vou falar daqui a pouco sobre o time, sobre as impressões do Fernando Diniz, o que ele pode aproveitar para o jogo do próximo sábado. Mas um dos jogadores, né, que deve estar pelo menos mais aliviado, tem o que comemorar nesse jogo, esse cara jogou pela primeira vez pelo Fluminense 90 minutos. Olha aqui, ó. E fez até gol. Sem querer também vale. Terence comemora primeiros 90 minutos e primeiro gol pelo Flu. Matéria que está no Netflu, né? E ele, na verdade, o Netflu levantou essa bola porque o Terence fez essa postagem aqui nas redes sociais dele, ó. Primeiros 90 minutos com a bolinha do lado. E aí, família, Copa do Brasil, botou isso nos hashtags, mas ele estava comemorando esses primeiros 90 minutos, bem discreta essa postagem dele, mas, na verdade, além de ter jogado os primeiros 90 minutos, o árbitro deu para ele o primeiro gol do Fluminense, no chute do Lima, de fora da área. Achei bizarra essa decisão do árbitro, porque ela, de fato, desviou, mas desviou de uma forma muito sutil no Terence e, a meu ver, completamente por acaso. A bola bateu no Terence e entrou. E, repito, nem desviou tanto assim a trajetória da bola. Então, cara, isso aí não é gol do Terence nem aqui nem na China. Ele deve estar feliz da vida com esse gol que ganhou de presente e tiraram o gol do Lima. O chute foi meio fraco, né? Acho que o Felipe aceitou, com desvio ou sem desvio, acho que o goleiro demorou a saltar, falhou no gol do Fluminense no primeiro, mas a arbitragem deu para o Terence. Enfim, para ele tá bom, né? Pela primeira vez jogou um jogo inteiro, não jogou bem a maior parte do tempo, acho que ele melhorou ali nos 15, 20 minutos finais, quando inclusive foi mais adiantado, né? O posicionamento dele mudou, quando saiu o Renato Augusto, e ele saiu melhor, jogando quase como um meio atacante, inclusive finalizou 2 vezes com muito perigo, chutes de longe, ainda bem, né? E tem gente agora chutando de fora, porque esse é um defeito crônico do time do Fluminense. Ontem, uma coisa que se viu de bom nessa vitória sobre o Sampaio Corrêa foi o time finalizando mais de longa distância. Então o Terence está tranquilo. Tomara que ele consiga pegar agora uma espiral de subida nesse time do Fluminense, porque está devendo muito ainda, né? O cara que jogou pouco e se esperava muito dele, um jogador contratado por 14 milhões de reais. Só isso. Pois é, gente, mas o Fluminense, né, tá pensando em trazer um astro, aquele astro que a torcida, ou uma parte grande da torcida, tá esperando. E aí tá começando a dar spoiler. Olha isso aí que botou ontem na rede social oficial do Fluminense. Sim, ele é um monstro grifado em negrito, você está vendo aqui, ó, com os 2 símbolozinhos, né, aquele símbolozinho característico do John Arias. Na verdade, eles estão se referindo nessa postagem aqui ao Arias, que ficou dando autógrafo depois do jogo. Olha aí, ó. Arias atendendo a todo mundo, né? Realmente um grande cara, uma grande figura. Tá dando um autógrafo no boneco do Germancano, né? Mas tá atendendo todo mundo pacientemente lá em Cariacica. Presença muito legal da torcida do Fluminense por lá.
né? Mas repito, a postagem do Fluminense faz essa abordagem aqui. Ele é um monstro e grifou isso aí. Claro que parece ser, não pode ser coincidência, parece ser uma alusão. Ó, eu entendi a referência, isso é uma referência ao Thiago Silva, que tem o apelido de monstro. Então estão começando a dar um spoilerzinho aqui, a colar, sutil, para talvez preparar esse anúncio do Thiago Silva, que me parece iminente. Eu trouxe a notícia aqui dias atrás, né, que havia já um acordo verbal, né, para a volta do Thiago Silva. Claro que não estava 100% fechado, não estava o martelo batido, não havia contrato assinado, mas parece questão de horas esse anúncio da volta do Thiago Silva. Vamos aguardar. O Fluminense está ali já se divertindo com a situação, a rede social tricolor é sempre muito habilidosa em relação a isso e mexe com a galera, né? Mexe aí com o emocional da galera que está ali empolvorosa nos replies, nas respostas a essa postagem do Fluminense. Gente, falar em Arias, né? Jogou muita bola, jogou muito futebol contra o Sampaio Corrêa. É um jogador que vinha de uma partida muito ruim, talvez a pior partida que eu tenha visto do Arias com a camisa do Fluminense, na derrota por 3-0 para o Corinthians, mas acabou com o jogo. Voltou a ser aquele grande John Arias na partida contra o Sampaio Corrêa. Repito, mesmo relativizando a fragilidade do adversário. Falar nisso, vamos ver o que diz o Fernando Diniz sobre o próximo adversário, porque agora muda completamente o nível, né? Muda o padrão. O Fluminense vai para o Campeonato Brasileiro e contra o vice-líder, o Atlético Mineiro, com 8 pontos, está atrás só do Botafogo e vem de 2 vitórias, o Atlético, por 3-0. Uma contra o Cruzeiro, outra contra o Cuiabá, fora de casa. Então, 2 jogos em que venceu seguidamente por 3-0, e o Diniz, inclusive, elogiou muito o novo treinador do Atlético, né? O argentino Gabriel Milito. Vamos ouvir o Diniz. Mas assim, com a proximidade do jogo que a gente do Atlético Mineiro, e depois de mais 4 jogos na sequência, jogos muito importantes e decisivos, alguns jogadores estavam precisando se recuperar para poder, senão a gente corria o risco de perder mais na frente. Então, no fundo, hoje a gente entrou, pensou num jogo de uma maneira decisiva, colocamos os melhores jogadores para jogar esse jogo. Ele está se referindo, além de ter elogiado, obviamente, o próximo adversário, que é fortíssimo realmente, talvez hoje esteja na melhor fase dentre todos os times brasileiros. Você pode considerar o Botafogo junto aí, mas o Botafogo a gente ainda está observando para ver se vai se firmar realmente. Mas ele citou a sequência de jogos que ainda tem, se referiu àquela maratona, os jogos que ainda restam, e acrescentou mais um no fim, né? Vou mostrar para vocês os jogos que o Fluminense tem na sequência agora, a partir do jogo contra o Atlético Mineiro. Olha só, são esses a que se referiu o Fernando Diniz, isso aí está no GE. Sábado agora contra o Atlético, lá em Cariacica, Fluminense mandante, mas o estádio vai estar dividido, ingressos vendidos igualmente para a torcida do Atlético Mineiro. Depois, fora de casa, semana que vem, tá? Esse jogo é 5, 6, 7, 8, quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem pega o Colo-Colo. Daqui uma semana, fora de casa, no Chile. Então, Atlético Mineiro, duríssimo, fora de casa com o Colo-Colo. Depois, fora de casa, novamente contra o São Paulo. Esse jogo é na segunda-feira. E aí, na sequência, tem um jogo contra o Cerro Porteño no Maracanã, mas que pode ser um jogo, aliás, será um jogo fundamental. Mesmo que o Fluminense pontue fora de casa contra o Colo-Colo, esse jogo contra o Cerro pode selar a classificação à próxima fase, independentemente da última partida, que será contra o Alianza Lima, depois também no Maracanã. Então, são realmente ainda 4 jogos muito importantes: Atlético Mineiro, Colo-Colo fora, São Paulo fora e Cerro Porteño no Maracanã. Gente, o que ficou desse jogo, dessa vitória contra o Sampaio Corrêa? Uma atuação melhor, coletivamente melhor, mais disposição, um time mais leve, mais aproximado e com muito mais intensidade. A meu ver, já disse isso na live de ontem, acho que o fato do time ter jogado com jogadores mais jovens, uma média de idade mais baixa, contribuiu para isso. Moral da história. A meu ver, Diniz tem que ir para o jogo contra o Atlético Mineiro com um time, digamos assim, mesclado. Voltar com todos os titulares, envelhecer totalmente, novamente, essa escalação, acho que não será algo saudável, vai ser um passo atrás. Imagino que talvez Marcelo não possa jogar, ele estava em Madrid renovando o contrato do filho dele por lá, está voltando ao Brasil, é provável que se reintegre ao Fluminense ainda em Cariacica, talvez hoje ou amanhã, né? Mas vai dar para ele jogar no sábado? Vai estar em boa forma, voltando de viagem, sem ter treinado essa semana? Talvez Marcelo fique de fora do jogo. A gente vai ter notícia mais tarde, que o Fluminense treina essa tarde ainda em Cariacica. Mas imaginemos que o Marcelo fique fora, o Renato Augusto não sei se vai continuar no time, creio que não, deve sair para a volta do Ganso, são 2 veteranos, mas o Ganso é um pouco mais novo, e está jogando um pouco mais do que o Renato Augusto. Né? Renato Augusto teve mais uma atuação muito ruim. E na frente, gente,
Douglas Costa fez um jogo mediano. O Fluminense vai ter a volta do Germancano, naturalmente. Acho que ele poderia ter jogado ontem. Cano fez falta. Teria conferido algumas das oportunidades que o Fluminense teve ontem. Faltou ali um centroavante, um matador. Enfim, e Felipe Andrade, para mim, parece ser o nome central dessa história. Qual vai ser a zaga do Fluminense contra o Atlético Mineiro? Cara, tem que ser Felipe Andrade e mais um. Antônio Carlos acho que não será. Ele não vai manter essa dupla que jogou contra o Sampaio Corrêa. Mas o Diniz tem que escolher entre Felipe Melo e Manuel. Deve escolher o Felipe Melo. Então, na minha opinião, só o fato dele manter o Felipe Andrade, que dá mais juventude, mais velocidade, né, mais jovialidade ali ao setor defensivo, já será um grande ganho para esse time. Ele não vai ter o Samuel Xavier, né, porque está fora, com lesão no pé. Então, o time vai ser mais jovem, obrigatoriamente. O Diniz tem que apostar nisso cada vez mais. Vai ter o Diogo Barbosa certamente na lateral, provavelmente, né, porque o Marcelo não deve jogar, repito. Felipe Andrade deveria ser mantido na zaga, e ele na lateral direita deve manter a solução com o Marquinhos, creio eu. O Diniz gosta disso aí, foi ele que inventou e deu mais ou menos certo novamente ontem. Então vamos aguardar pelo menos por um time mais jovem para o Fluminense ter alguma chance contra o Atlético Mineiro, porque na teoria, infelizmente, nesse momento, o Galo é o favorito. Vamos torcer então para que o favoritismo não se confirme nessa partida desse sábado. Concorda, discorda? Bota a sua opinião aqui embaixo. Mas principalmente, galera, se inscreve no canal e deixa o like, que é muito, muito importante aqui para o meu trabalho. Grande abraço. Mais tarde a gente se encontra com notícia. Valeu!